Olá, bom dia, Deus te abençoe. Nesta manhã de quinta-feira, dia 4 de janeiro, você está na oração da manhã da Igreja Prisco, que leva esse nome porque o chamado do Senhor para a Igreja Prisco é apacentar as ovelhas, cuidar das ovelhas do Senhor. Amém? Por isso você encontra o nosso WhatsApp aí na descrição desse vídeo, porque todos aqueles que precisam de atendimento, que mandam mensagem, nós respondemos. Aquelas ovelhas que estão perdidas, desgarradas, machucadas, que foram deixadas para trás, que estão feridas, decepcionadas. Nós estamos aqui como igreja para atendê-las. Amém? Quero também convidar você nessa manhã a abrir a tua Bíblia nesse dia que o Senhor fez. Neste dia que o Senhor fez, nós nos alegraremos. Abrir a tua Bíblia lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso de número 26. Deus abençoe você que já estava aqui aguardando, você que está chegando, que vai acompanhar mais tarde. Deus te abençoe poderosamente. Que o Senhor abra os céus e derrame das suas bênçãos sobre a tua vida, tua família, em nome de Jesus. Nós vamos ler esse texto, enquanto você encontra, nós vamos nos preparar orando. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos pedir que o Senhor nos dê entendimento e compreensão da tua palavra por meio do teu Espírito Santo, para praticarmos e vivermos e andarmos no teu caminho, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos ler esse texto que está aqui, Atos 8, 26, tem uma epígrafe acima do versículo 26 que diz: Filipe e o eunuco. Epígrafe é um título, né? Um título que é dado àquela porção da palavra que nós vamos ler. Não são todas as Bíblias que têm esses títulos, essas epígrafes, amém? Na que eu estou lendo aqui, ela tem e diz assim a palavra do Senhor. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Dispõe-te e vai ao lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. E se levantou e foi. Primeiro nós vemos a obediência de Filipe a um anjo do Senhor. A epístola de Judas ela é muito clara quando ela diz que nós devemos provar os espíritos para ver se eles procedem do Senhor. Amém? Aquele que confessa que Jesus veio em carne, ele veio do Senhor. Aquele que não confessa, ele não veio do Senhor. Mas isso a gente pode falar outro dia. Então, Filipe, sabendo que era um anjo do Senhor, ele obedeceu. Ele obedeceu a mensagem, a orientação que o Senhor mandou por meio do seu anjo. E Deus envia anjos para nos orientar. Amém? Ele continua, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Versículo 27 diz assim: Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Então Filipe, que era um homem muito usado por Deus, com poder, com autoridade, com sinais, prodígios, ele foi enviado para um lugar deserto e lá estava passando esse etíope, eunuco, né, que era um eunuco. O que nós podemos falar sobre esse homem? Primeiro, que ele era um homem como eunuco emasculado e que ele era um oficial do governo etíope. Amém? Candace possivelmente era o título da rainha, né, da pessoa que governava, de quem governava ali essa rainha, né? Enfim. Agora, é interessante esse texto, e é isso que nós precisamos nos atentar aqui, porque veja, esse homem como eunuco, ele não tinha acesso ao templo, porque a lei diz em Deuteronômio 21 que uma pessoa que fosse emasculada, uma pessoa que tivesse um defeito, ela não poderia entrar no templo, ter acesso ao templo. Então ele era um homem que era limitado a entrar no templo. Preste atenção, e mesmo assim ele foi. E eu creio que a ênfase desse texto é esse. Mesmo esse homem limitado, sabendo que ele não poderia, ele buscava o Senhor. Ele foi até Jerusalém buscar o Senhor. Mesmo sabendo que ele não poderia entrar lá naquele lugar que todos podiam, ele não podia. Uma outra coisa importante também é que, como alguém que era eunuco, ele não poderia se tornar um prosélito pleno. Não poderia. O que era um prosélito? Prosélito é um gentio que se converteu ao judaísmo. Por esse motivo, pelo mesmo motivo que ele não poderia acessar aquela parte do templo, ele também não poderia se tornar um prosélito, que é um gentio convertido ao judaísmo pleno, porque
ele também era eunuco. Então ele não poderia ser um prosélito pleno, né? Ah, mas mesmo assim, esse homem ele continuava buscando o Senhor. Ele não colocava impedimentos, ele não usava as suas limitações, e isso é muito importante. Ele não deixava que as suas limitações o impedissem de buscar Deus. Ele continuava buscando a Deus. Ele foi até Jerusalém, ele saiu lá da Etiópia e foi até Jerusalém para adorar o Senhor, mesmo sabendo que em partes do templo ele não poderia ir, mesmo sabendo que ele nunca seria um prosélito pleno. Mas ele continuava indo, ele nada limitava ele. Ele não deixava nada o limitar. Então, quando esse homem estava voltando de Jerusalém, voltando para sua terra, Filipe foi dirigido pelo anjo do Senhor a estar lá e ter esse encontro com ele. Estava de volta, diz aqui, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse, desculpe, ele viera adorar, né? Ele estava indo para Jerusalém. Estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então veja, ele entendia também algo muito importante: buscar o Senhor na palavra. Como é importante nós lermos a palavra. Falamos sobre isso ontem à noite, sobre a importância da leitura. Aliás, a palavra de ontem à noite, da oração das 22 horas, foi extraordinária, o que o Senhor falou conosco ontem. E também no início, antes de nós compartilharmos a palavra que o Senhor trouxe, nós falamos sobre como ler a Bíblia, para nós lermos a Bíblia em um ano, de 3 a 4 capítulos por dia, é o suficiente. Amém? Também falamos do jejum. E esse etíope, ele sabia a importância de buscar o Senhor na palavra, ele estava lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Então Filipe foi acompanhando aquele carro do etíope e correndo, veja, correndo, não era andando, era correndo, ele teve que ficar correndo do lado do carro. Mais uma vez nós vemos um homem de Deus em que não mede esforços para cumprir a palavra do Senhor, para obedecer a palavra do Senhor, obedecer a orientação do Espírito. Então, correndo Filipe, então ali o carro andando, ele correndo do lado, ele ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Porque ele entendeu que aquele eunuco estava lendo o livro do profeta Isaías. E ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Veja como Deus prepara os momentos. Se Filipe não obedecesse, indo lá para aquele lugar deserto, ele não teria esse encontro. Se Filipe não corresse ao lado do carro, não, o carro está, como que eu vou acompanhar esse carro aí? Ele não teria essa oportunidade. Mas como ele obedeceu a palavra, você vê agora que aquele etíope convidou Filipe a subir, ou seja, sentou ali no carro, na carruagem que ele estava indo, né, junto dele, e ele diz aqui diz a palavra no versículo 32. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Veja, esse eunuco, além de tudo, ele tinha uma porção da escritura. Que não era algo comum ter uma Bíblia, vamos dizer assim, como nós temos hoje, né? Como você está vendo aqui, né? E fora as que estão lá. Não era assim na época. E ele tinha, porque ele entendia a importância de buscar o Senhor. E ele estava lendo a passagem do profeta Isaías, capítulo 53, verso 7 e 8, se não me falha a memória. Na sua humilhação lhe negaram justiça, versículo 33, ainda lendo o profeta Isaías. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco perguntou ou disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então você veja que ele estava estudando a palavra, ele tinha curiosidade, ele buscava compreender a palavra, ele não tinha quem o ensinasse, então ele vê que Filipe sabe, ele então pede para Filipe subir e agora pergunta a Filipe. Amados, às vezes nós temos tantos recursos, tão fácil à nossa disposição, e nós não buscamos Deus na sua palavra. Amém? Tão fácil de buscar para nós hoje, tão simples de ler a Bíblia, e nós não fazemos isso. Então nós temos que trazer e aplicar a palavra nas nossas vidas. Aplicar ela para que nós possamos praticar. A palavra não pode ficar como simplesmente um livro de leitura, mas um manual de vida.
em nome de Jesus. Amém? Então Filipe explicou e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Olha que bênção. Então ele explicou que era de Jesus que estava falando. Né? Os judeus, eles tinham dúvida se esse cordeiro era Israel. Tinham três entendimentos. Que o cordeiro, um é que o cordeiro, esse cordeiro morto era a própria nação de Israel. Aí tinha mais uma explicação que eu não lembro agora, de verdade, e que seria também a terceira, a respeito do Messias, que de fato era. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? Veja, quando nós buscamos o Senhor na palavra, a palavra sempre vai nos apresentar Jesus. Por isso que nós vemos aqui que este homem está lendo a palavra e Filipe apresenta por meio da palavra Jesus. Esse é o foco, nós temos que ser cristocêntricos. Amém? E ele então, você veja que ele já, Filipe já falou para ele até sobre o batismo, porque eles, olha, aqui tem água que impede que eu seja batizado. Versículo 37, ele está entre colchetes, porque nas versões mais antigas, nos manuscritos mais antigos, não há esse versículo, tá bom? Então a Bíblia ela tem esse cuidado. Quando muitos dizem que a Bíblia está adulterada, etc., a Bíblia tem esse cuidado de deixar aqui marcado, olha, esse versículo ele não é encontrado nos manuscritos mais antigos. Filipe respondeu: é lícito, provavelmente quem adicionou para explicar ou para deixar mais claro: olha, você pode ser batizado se crê de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então é princípio para ser batizado. Se arrepender dos pecados, crer de todo o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus e ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo por imersão. Amém? Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Veja, de uma palavra que ele recebeu do anjo do Senhor, agora uma alma está salva. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou, ó, que coisa tremenda, arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Que coisa tremenda. Amém? Mas Filipe veio a achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia, onde ele morava. Amém até aqui? Glória a Deus, que palavra tremenda, amém? Que palavra extraordinária. E mais uma vez nós vemos a palavra dizendo que a Bíblia deve sempre apontar para Jesus Cristo. Ou seja, nós devemos sempre apontar para Jesus Cristo, tudo que nós lemos na palavra de Deus. Amém? Porque a própria palavra nos evangelhos que nós lemos diz que Jesus é o cumprimento do Antigo Testamento. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Feche os teus olhos, por gentileza. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta manhã de quinta-feira. Pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê entendimento e compreensão da tua palavra, que o Senhor possa gravar esta palavra no nosso coração. Pedimos perdão pelos nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E nós queremos apresentar as nossas vidas e as nossas famílias ao Senhor nesse dia. Também nós queremos apresentar o viúva, a viúva, o órfão. Queremos apresentar, Senhor, aquele solteiro, solteira, a solitário, solitária, em nome de Jesus. Pedindo que o Senhor derrame do teu espírito, que o Senhor cubra as nossas vidas com o sangue de Jesus e nos encha com o Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor dê ordens nesta manhã aos teus anjos, aos anjos do Senhor, para que eles estejam à nossa volta, anjos ministradores, anjos com as espadas desembainhadas, nos protegendo e nos guardando de todo mal. Vai à nossa frente, Senhor, com os teus anjos, desfazendo toda cilada, toda armadilha, nos livrando de todo homem mau, de todo homem perverso, em nome de Jesus, nos dando nesse dia a direção por meio do teu Espírito Santo, nos dando sabedoria, nos dando discernimento. Abençoa os casais, abençoa as famílias, abençoa os filhos, em nome de Jesus. Meu Deus, derrama da tua graça, do teu poder. Tira todo o peso, todo o fardo e coloca a tua paz que excede todo o entendimento. Em nome de Jesus Cristo. Vai ungindo a cada um de nós, da cabeça aos pés, quebrando todo o jugo que está sobre as nossas vidas. Vai quebrando, vai desfazendo, vai tirando toda a seta inflamada lançada pelo maligno, em nome de Jesus. E nos dá, Senhor, do teu amor, da tua misericórdia, da tua paz neste dia que está começando, em nome de Jesus Cristo. Pedimos que o Senhor abençoe também toda a obra
das mãos do teu povo para que prospere em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Quero lembrar você que hoje às 19 horas nós temos o culto. Então você é o nosso convidado e eu tenho certeza que o Senhor vai trazer uma palavra para a tua vida em nome de Jesus. Amém? E eu recomendo, se você puder, assistir a oração de ontem às 22 horas. Deus te abençoe. Se você não viu, né? Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Um grande abraço para todos. Por gentileza, não esqueça de dar like, de compartilhar esta palavra com quem você ama e também de colocar nos comentários o teu pedido de oração, porque nós, como igreja, lemos e oramos por todos os pedidos que são colocados ali, todos os dias, em nome de Jesus. Você não está sozinho nesse clamor, você não está sozinho nessa súplica, nós estamos orando com você. Amém? Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia, em nome de Jesus.